Continuando com as nossas aulas de hoje, 18 de junho de 2020, vamos dar continuidade com a aula de História. Vamos voltar lá para a página 22 dos hominídeos. Essa página aqui, ela não ficou bem explicada, né? Foi aquele dia que os vídeos não estavam bugando. Então, para a gente chegar na página 23, eu vou dar fazer uma breve leitura dessa página e explicar um pouquinho sobre esses hominídeos, para a gente passar aqui para a página 23, onde nós vamos para a nossa aula de hoje ocupando outros continentes, também falando de hominídeos. E vamos também lá para a nossa página 24, a chegada ao continente americano. Então, essas três páginas, página 22, 23 e 24, do nosso livro de História, que nós vamos estar estudando hoje. Apesar da gente já ter feito uma leitura na página 22, né? Passei para vocês para casa, para vocês estarem lendo a página 22 e respondendo a questão 3. Mas a gente vai dar uma breve explicada nessa página 22. Diz aqui que os hominídeos, entre 5 milhões e 2 milhões de anos, em um território da África atual, algumas espécies de primatas tornaram-se bípedes, ou seja, eles passaram a andar sobre duas pernas, apoiadas sobre duas pernas. Considerando um dos primeiros hominídeos pelos pesquisadores, esse primata bípede foi chamado de Australopiteco. Então, o primeiro primata bípede, o primeiro primata a andar sobre duas pernas, ele foi chamado de Australopiteco. Foi chamado pelos pesquisadores. Ao longo de milhões de anos, várias outras espécies de hominídeos surgiram e também se extinguiram, ou seja, eles também surgiram e desapareceram, eles acabaram se desaparecendo. Com o passar do tempo, as habilidades relacionadas com as mãos e aos braços se tornaram mais aprimoradas, ou seja, eles foram aprendendo a usar as mãos e os braços, né, para aprimorar, foram se aprimorando para fazer alguns objetos, foram aprendendo a trabalhar, fazer movimentos, fazer alguma coisa com as mãos e os braços. Há cerca de 2,4 milhões de anos surgiu o Homo habilis, termo em latim que significa humano que faz instrumento. Então, o Australopiteco, ele andou sobre duas pernas, né? Foi considerado o primeiro hominídeo a andar sobre as duas pernas. Mas aí, ao longo de milhões de anos, foram surgindo outros hominídeos, e esses hominídeos foram se extinguindo, foram desaparecendo. Com o passar dos tempos, eles foram aprimorando as suas criações, aprendendo a se movimentar com mãos, braços, usar as mãos e os braços para fazerem alguma coisa. E há cerca de 2,4 milhões de anos, o Homo habilis começou a fazer o quê? A fazer instrumentos, né? Que o nome Homo habilis significa humano que faz instrumento. Esse hominídeo foi chamado assim por ter desenvolvido técnicas para a fabricação e o uso de instrumentos feitos de pedra, de madeira e de osso. Então foi aí que eles começaram a fazer os seus instrumentos, a fazerem ferramentas de trabalho, vamos supor assim, de caça, alguma coisa assim, que para se defenderem ou mesmo para caçar, para comer, para se alimentar. Eles foram fazendo instrumentos fabricados de pedra, de madeira e de osso. Já o Homo erectus surgiu há cerca de 1,8 milhões de anos.
O nome dado a esse hominídeo, pelos pesquisadores, significa humano ereto. Ele tinha o cérebro e corpo maiores que do Homo habilis e era capaz de produzir instrumentos mais complexos. Ou seja, eles eram capazes de produzir algo além do que o Homo habilis produzia. Usava peles de animais para se proteger do frio e dominou o uso do fogo. Então, com a necessidade, com o passar dos tempos, eles foram se aprimorando mais ainda. Então, eles viram a necessidade de se defender do frio, né? De se proteger do frio. E se protegia com peles de animais e também foram criar o fogo. Aprimoraram o fogo para estar se protegendo do frio. Foi o primeiro hominídeo a inventar, a se aventurar para além do continente africano. Então, o Homo erectus foi o primeiro hominídeo a se aventurar para além do continente africano. Aí é onde vem o quê? Ocupando outros continentes, na página 23. Diz aqui que os pesquisadores ele acreditam que os Homo erectus foram os primeiros hominídeos a sair da África e a chegar à Europa e à Ásia. Nesses continentes, outras espécies de hominídeos surgiram a partir deles. Um deles foi o Homo neanderthalensis. Por que ele ficou conhecido como Homo neanderthalensis? Conhecido como homem de Neandertal. O nome dado a esse hominídeo é devido ao local onde ele foi encontrado, onde foi encontrados os vestígios em 1856. Foi encontrado vestígios deste homem em um vale chamado Neandertal, em um vale chamado Neander, na Alemanha. Os neandertalenses eram mais baixos e fortes que os seres humanos atuais e viveram entre 400.000 e 40.000 anos atrás. Então, o Homo neanderthalense, ficaram conhecidos por esse nome, por ter sido encontrado vestígios desse Homo em um vale chamado Neander, na Alemanha. Na mesma época, há cerca de 200.000 anos, surgiu na África o Homo sapiens, que significa humano que sabe. Essa é a espécie a qual pertencemos. O Homo sapiens aperfeiçoou as tecnologias desenvolvidas pelas espécies anteriores, ou seja, eles aperfeiçoaram o que os outros hominídeos já tinham feito, né? E criou novas técnicas. Eles aperfeiçoaram as técnicas dos outros hominídeos e criaram novas técnicas. A linguagem foi se tornando cada vez mais elaborada e o ato de raciocinar tornou-se um grande diferencial em relação a outros animais. Os Homo sapiens ocuparam territórios em todos os continentes e entre as diversas espécies de hominídeos que existem, foi a única que sobreviveu até a atualidade. Né? Diz aqui também que ele foi... já falei. Que ele teve uma linguagem que se tornou cada vez mais elaborada. Já falei. Que aperfeiçoou tecnologias, né? Ou seja, que ele criou novas tecnologias e aperfeiçoou as tecnologias que os outros hominídeos tinha criado, tipo o uso de materiais feitos com a pedra, com a madeira e com o osso. Ele somente aperfeiçoou e também criou outras tecnologias. Então,
os pesquisadores, eles afirmam que foi o único hominídeo que sobreviveu até a atualidade. Na página 24, a chegada ao continente americano. A estimativa da data da chegada do Homo sapiens ao continente americano ainda gera um debate entre os pesquisadores, porque as datas mais aceitas pelos cientistas variam de 40 mil a 12 mil anos atrás. Também não há consenso sobre o trajeto que os primeiros grupos humanos fizeram até a América, ou seja, não há nem um vestígio, não há nenhum consenso, não há uma prova concreta sobre o trajeto que esses primeiros grupos humanos fizeram até a América. Os principais vestígios que os pesquisadores utilizam para elaborar as teorias sobre a chegada do ser humano a esse continente são os restos de esqueletos, né, dos que foram morrendo, de todos os nossos ancestrais, assim como as pegadas e os objetos produzidos por eles. Sempre que um novo vestígio desse período é encontrado, há a revisão das teorias. Por isso, esse tema está em constante debate. Então, de acordo com uma das teorias mais aceitas, os primeiros grupos humanos a chegar à América teriam atravessado o Estreito de Bering, veja no mapa da página 23. Esse estreito se localiza entre os atuais territórios da Sibéria, na Rússia, e do Alasca, nos Estados Unidos. Na época da travessia, o estreito estaria totalmente coberto de gelo, possibilitando a passagem a pé. Outra teoria defende que, muito antes da travessia pelo Estreito de Bering, há cerca de 70 mil anos, houve a chegada de grupos humanos vindo da Oceania. Eles teriam atravessado o Oceano Pacífico e desembarcado na costa do atual Chile. Essa teoria, porém, ainda carece de provas. Então, não tem nenhuma prova concreta da chegada desses hominídeos ao continente americano. Meus amores, o que vocês vão fazer aqui de atividade? Vocês vão fazer a atividade da página, a questão 1 da página 23 e a questão 2 da página 24. E é só isso, tá? Boa sorte, bons estudos a todos.